Bom dia, sabadão de Páscoa, mais uma Páscoa, eu não consigo viajar, mas tá tudo bem. Mas o feriadão aí que tá difícil de viajar, né? Mas em compensação, eu andei conseguindo investir no equipamento, e um dos equipamentos que eu consegui, tô há tempo, tô querendo comprar, é uma cafeteira elétrica aqui, ó, cafeteira programável. Vou ler o manual dela, não abri ainda, chegou pra mim agora há pouco. Hoje, sábado, o pessoal me entregou aqui pra mim essa cafeteira Oster. E aí um dos equipamentos aí pra mim. Café tem tudo a ver com. Café tem tudo a ver com preparação, cara. Pô, se você vai. Preparação para o SHTF, você vai ficar a madrugada inteira acordado, de vigia, de tocaia, para ninguém invadir o seu abrigo. Você vai ter que ter café, vai ter que ter uma dessa daqui, certo? A ideia aqui, na verdade, hoje não é falar sobre a cafeteira. De repente eu faço um vídeo aí dela, né? Eu preparando o café. Eu vou ter que ler o manual, que ela tem umas funções aqui interessantes, entendeu? Não tem nada demais também não, tá vendo? Até intensidade, forte, regular. Então eu vou fazer algumas vezes. E aí eu vou, de repente, faço um vídeo aqui pro canal, porque café, como eu falei, faz parte da sobrevivência no caos. O que eu queria comentar hoje, na verdade, é sobre a questão de estoque de alimentos, né? Um saco, a gente abriu para poder consumir, mas não consumiu todo. Eu vou e coloco nesses potes. Só que dá essas tracinhas aqui, ó. Essas tracinhas de bichinhos voadores. E ela tava até andando aqui, vamos ver se ela tava até viva. E aí eu vou comentar sobre essa questão desse armazenamento aqui. Antes eu vou mostrar um pouquinho da. Eu ia fazer esse vídeo ao vivo, cara, mas o YouTube ficou lá, não sei o que, com negócio de criança, esse vídeo pra criança. Nenhum vídeo aqui pro canal é pra criança. Até uma coisa boba como essa daqui, nada daqui é pra criança, né? Nada que eu ponho, sempre eu ponho restrição pra criança. Não tem nada aqui pra criança, é tudo pra maior de 35 anos de idade, entendeu? Igual ao quem vos fala. E aqui, ó, isso aqui de uma maquinazinha também, aquelas pastilhas de café, tem de chocolate, ó, cappuccino. Aí é uma outra máquina, tá lá em cima, Eu tô com galera com power bank, não dá pra virar muito. O chá, o cantinho do chá. Essa aqui é minha filha e minha esposa que gosta de chá. Eu não gosto muito sou muito chegado a chá não, tá? Na raras situações, se alguém me ofereceu, eu até bebo, mas em geral não sou muito chegado a chá não. Açúcar para colocar no café, eu não consigo entender alguém que toma café sem açúcar. Apesar que deu o sabor, né? Você tem um sabor ali do café, você sente a cafeína ali entrando no sangue, né? Mas eu tomo café com açúcar, certo? Tudo contra quem toma café sem açúcar. Eu acho que o cara é meio psicopata, quem toma café com açúcar. A vida já é amarga, gente. A vida já é difícil. O cara ainda vai tirar o açúcar da sua vida? Não, tô fora. Não tem nada a ver comigo, não. Então, depois eu faço um videozinho do café e vamos tratar aqui do assunto principal do vídeo, né? A questão dessas mosquinhas, essas traçazinhas aqui. Eu acho que esse bicho, inclusive, come roupa. Deixa eu ver aqui. Que nem barata. Eles ficam voando pela casa. Aí, ó, voou. Escapou dois. Caramba, aí, ó, dois. Não sei se dá pra ver. Escapou dois aqui, ó, pela casa. Escapou dois. Aí eles vão pra algum lugar aí, faz o ninho. Daqui a pouco eu vou jogar um inseticida neles. Sabia que tinha aqui dentro. Não sei se o vídeo pegou. Dois escaparam aqui de dentro. Então eu vou botar isso aqui, jogar dentro de um saco, fechar, lacrar, pra não deixar sair mais. Tá cheio de ovinhos deles aqui também. Vamos ver se consegue ver. E eu não sei o que fazer, ó. Tem um aqui meio morto aqui, tá vendo? Ó os ovinhos deles aí, ó.
Isso aí parece que cresce naturalmente, é do próprio produto na hora que é ensacado, embalado, né? É do próprio produto e é da própria natureza, né? Dizem que não faz mal, mas, pô, eu prefiro não consumir, mesmo o arroz que vai cozinhar, tá vendo? Acontece muito com arroz e com farinha de trigo. Farinha de trigo, principalmente farinha de trigo também tem muito, né? Mas eles gostam de ficar também no arroz também. Ó, o milho também, ó. Aqui no milho dá pra ver bem, ó, tá vendo os ovinhos deles aí, ó? Então, ó, dá pra enxergar bem, bom que o vídeo tá bem nítido, dá pra ver bem esses ovinhos deles. Então eu prefiro numa situação que tem alguém passando fome, gente passando fome, como é uma situação de... Isso aqui isso aqui é luxo, cara. Se comer isso aí é proteína, comer essas traças aí é proteína, né? Mas pro dia a dia a gente não tá numa situação... Ainda estamos numa situação de relativa tranquilidade, relativa normalidade, que é o termo correto. Não vai esquentar a cabeça, não vou... Se eu tenho muita coisa, muito arroz aí em estoque, tem muito milho em estoque, e não tem ninguém, né, passando fome, tem ninguém passando necessidade. Eu não vou doar também, vou doar isso aqui para alguém que esteja mais dificuldade de comprar comida. Eu não vou doar isso aí, né? Não tem como. A gente vai fazer doação disso aí num cenário crítico que a gente não tem supermercado, os mercados foram invadidos, que é algo muito, muito provável de acontecer numa situação muito crítica. Agora isso já não acontece com macarrão, tá vendo? O pote que tá cheio de macarrão e não acontece, ó. O macarrão não acontece com isso. Ele tá um bom tempo aqui nesse pote, porque o macarrão é um produto mais industrializado, passa um sistema, você não acha isso aqui você não tem pé de plantação de macarrão. É um produto industrializado, por isso ele já bota o conservante, bota todos os componentes químicos aqui necessários para conservar. Então, numa questão de estoque de alimentos, que você precisa estocar alimentos com um prazo maior, você vai escolher o que? O arroz, ou você vai escolher o macarrão? Você vai escolher o macarrão para um estoque. O arroz, você sabe desse problema aqui da traça. Eu estou falando assim, um estoque doméstico normal. Eu não estou falando estoque para situação de crise. Dentro da crise, até pedra, cara. Você não vai comer aquela outra coisa, né? Eu sei que você pensou naquela outra coisa. Mas dentro da crise, até pedra a gente come. Raízes, por exemplo, vai comer o que tem como preparar, né? O que está disponível. Então isso aqui é luxo. Uma situação crítica mesmo de verdade. Agora, agora o estoque doméstico que você tem em casa, você dá preferência ao macarrão, ter um estoque de macarrão, investir mais no macarrão do que investir no arroz, né? Porque um substitui o outro, na verdade, né? Um substitui o outro. Mas você investe mais, é mais interessante investir no macarrão, que você não vai jogar fora, que ele vai se manter. Você abre o pacote, você coloca dentro de um pote desse, ele vai se manter, e o arroz vai degradar. Assim, vai degradar para uma situação de normalidade, tranquilo? Então é um tópico aí relacionado à sobrevivência, para a gente quebrar aquela questão de que parece que o canal é um canal de radioamadorismo. Não é radioamadorismo, né? É um canal de sobrevivência para situações críticas, extremas, né? A gente está aí, tá no início da terceira, talvez, muito provavelmente, início da Terceira Guerra Mundial. Tá batendo aí na nossa porta, né? E vai afetar a gente, não tem como a gente, num cenário desse, não ser afetado de alguma forma. As implicações para o Brasil é algo que ainda a gente vai analisar. Ainda a gente não pode ter certeza como que vai impactar a questão quando a guerra fica mais tensa mesmo. E quando eu acho que a guerra fica mais tensa, tá conversando inclusive com alguns colegas.
Eu vejo talvez esse ano ainda a China, a China tentando invadir Taiwan, né? E aí quais são os proxies dos Estados Unidos? Os Estados Unidos só trabalha com proxy. Toda vez que ele tenta se meter ele mesmo, ir lá e resolver a guerra, ele só toma coça. Foi no Vietnã, foi no Afeganistão, foi no Iraque, certo? Ele destruiu tudo lá, mas depois saiu fugido. Não conseguiu nada do que queria realmente. E agora com o Irã está tomando uma coça feia. Então os Estados Unidos é bom para ser um controlador. Ele forneceu os recursos. E a Ucrânia, por exemplo, a Ucrânia está muito melhor do que os Estados Unidos. Podemos dizer assim. A Ucrânia está dando um trabalho muito grande para os russos, certo? Os Estados Unidos agora estão tomando em um mês coça feia dos iranianos. Quem está além dessa mídia nossa deturpada, porque você acredita em Rede Globo, a nossa mídia é totalmente deturpada, porque é um filtro. O que aqueles jornalistas, aqueles repórteres podem falar? Então você tem que procurar uma mídia alternativa, principalmente em espanhol, em inglês, em outras línguas, em árabe. Isso tem canais interessantes para isso aí. Eu uso muito aqui, o Telegram. Então, quando você está no Telegram, entra em diversos canais do Telegram, você vê que a realidade que está acontecendo lá é totalmente diferente do que a CNN mostra aqui, do que a Rede Globo, do que a Record. É tudo distorcido. O que eles falam é sempre distorcido. Por mais que às vezes eles mostrem alguma coisa que está acontecendo, mas é sempre distorcido da realidade. Eles sempre distorcem a realidade, porque é dessa forma que sempre o Império trabalhou, né? O Império é os Estados Unidos. Isso todo mundo sabe, hoje todo mundo fala abertamente. Mas sempre a mídia local, aqui do quintal, que nós somos o quintal dos Estados Unidos, a mídia local, ela vai trabalhar para os interesses dos Estados Unidos. Porque quem paga eles, né? Quem paga o alto escalão da Rede Globo é lá fora, não é aqui dentro. Então, somente. Certo? Então, eles estão a trabalho e interesse norte-americano. Por que nunca poderia existir uma Rede Globo, uma Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo na China? Porque eles sabem lá que a mídia, ela foi feita para sabotar, para ela idiotizar a população. E é isso que ela faz muito bem. Ela alienar a população. Então você não vê na Rússia uma mídia como a Rede Globo, você não vê na China, você não vê no Irã. Entendeu? Todos os países que são, de certa forma, resistência, são aqueles que são considerados ditadura. Apesar da China ser nosso maior parceiro comercial, um país mais desenvolvido do planeta, de 10-0 nos Estados Unidos, o mais desenvolvido do planeta hoje é a China. E a Rede Globo, quando se refere à China, fala em ditadura chinesa. A Folha de São Paulo fala em ditadura chinesa. O Estado de São Paulo fala em ditadura chinesa. É o país mais desenvolvido tecnologicamente, tecnologia de ponta, que a gente não tem nem noção do que eles estão fazendo lá. Certo? Em termos de paridade de poder de compra, está muito à frente dos Estados Unidos. O PIB de paridade de poder de compra. Isso quer dizer o quê? Que o chinês ele pode ganhar menos, o PIB pode ser menor. Mas ele, com um pouco que ele ganha, ele compra muita coisa. É só você fazer uma mega comparação. Digamos que um saco com 2 quilos de macarrão seja R$20. Né? Um saco desse, seja R$20. Um saco com 2 quilos de 1 quilo. Vamos lá, vamos botar R$10. Seja R$10. Um saco de 1 quilo é menos que isso, né? Mas digamos que seja R$10, para facilitar a conta. Então, o mesmo saco de macarrão que aqui no Brasil seria R$10, o equivalente na China seria R$2. Quer dizer, seria algo assim como 20% o valor do que é cobrado aqui no Brasil, em relação à moeda deles, logicamente. Isso é paridade de poder de compra. Você não precisa aumentar o salário. Você não precisa aumentar o salário de quem ganha um salário mínimo, bota o salário mínimo para 5 mil. Porque isso vai puxar a inflação. Você precisa baixar o preço das coisas. Para que quem ganha R$2.000, consiga fazer tudo o que precisa fazer.
Então, se um saco desse de macarrão, que é 10 reais, passar a ser 2 reais, cara, todo mundo. Eu não sei nem se nesse caso, nessa hipótese, a produção não vai conseguir dar conta da demanda, porque todo mundo comprar muito, né? Então tem essa questão do que você produz, tem que atender a demanda. Se eu baixar muito os preços, de uma forma assim, uma ruptura muito rápida, ou aumentar o salário muito rapidamente, a demanda vai ser muita, a indústria não consegue suprir. Beleza? Então, seria um bate-papo que eu ia fazer ao vivo, né? Relacionado à sobrevivência. Aqui minha mesa de café, ainda vou testar agora a máquina de café. E depois eu vou acrescentando uma coisa ou outra. Vou ver se eu consigo tentar fazer de novo ao vivo, que eu acho aí é uma coisa legal, mas aí o YouTube aqui me deu algum problema aqui, não consegui fazer. Mas vamos lá. Valeu mesmo, um abraço àqueles amigos aí que acompanham o canal. Espero ter passado alguma informação interessante, apesar que eu não passei nada, que eu não sei como resolver essa questão do arroz e da farinha de trigo, das traças. Eu sei que talvez tenha que conviver com elas. E elas se espalham pela casa, cara. Encontro nos quartos, aí eu volto e meia no quarto, eu acho uma traça dessa, quer dizer, duas voaram aqui. Já tá em algum lugar dentro da casa, entendeu? Depois eu tenho que caçar elas. Um abraço então, até o próximo aí, próxima apresentação nossa.